que pelo poder do Espírito Santo, a tua esperança seja abundantemente multiplicada neste dia. Amados, a palavra de Deus nos fala lá no Salmo 18, versículo 30, parte A, que o caminho de Deus é perfeito. E Deus deseja nos conduzir por este caminho. Todavia, há momentos nesse caminho que, diante das dificuldades, nós não conseguimos enxergar com os nossos olhos naturais o agir de Deus. No Bíblia e Oração de hoje, estaremos tratando sobre este assunto, compreendendo o agir invisível de Deus. Vem comigo. A trajetória da nossa caminhada de fé com Deus, ela é composta por momentos decisivos, aonde nós precisamos assumir uma postura de confiança incondicional, mesmo quando nós não conseguimos enxergar com os nossos olhos naturais um agir visível de Deus em nosso favor. Daí vem a importância de compreendermos o agir invisível de Deus acerca das nossas vidas, no cumprimento das suas promessas. E o texto pelo qual nós estaremos fundamentando o ensino de hoje diz respeito à trajetória de José, desde o momento quando Deus lhe dá os sonhos, ali mostrando as promessas, os propósitos de Deus a serem realizados na vida de José e através da vida dele, até o momento quando ele se dá a conhecer aos seus irmãos, mostrando ali o cumprimento da vontade de Deus, do plano de Deus, do propósito de Deus em toda a jornada da vida de José. E houve momentos em que ele teve que compreender o agir invisível de Deus. O texto pelo qual nós estaremos lendo é Gênesis capítulo 45, do versículo 1 até o versículo de número 8. Gênesis 45, de 1 a 8. Acompanhe aí na sua Bíblia. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: fazei sair daqui a todo homem. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos, por me haverdes vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós, porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou adiante de vós, para conservar a vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Quão tremenda que foi a compreensão que José teve. Compreensão essa que acompanhou a sua trajetória, a sua jornada, a sua caminhada com Deus, em momentos muito difíceis que
que ele viveu. Começando ali do momento onde seus irmãos, movidos por inveja, o lançaram naquela cova, depois o venderam como escravo para o Egito, e as injustiças que José padeceu no Egito, sofrendo, né, de maneira ali injusta, mas ele manteve a sua confiança em Deus. Deus estava agindo no invisível. E nós vamos apresentar aqui 4 considerações que precisamos atentar, porque a mesma situação que passou com José também acontece conosco. Deus tem nos chamado para andarmos no caminho dele. E esse caminho é marcado por momentos de dificuldades, como José enfrentou. E essas 4 considerações, é preciso estar atento para assim compreendermos o agir invisível de Deus. Primeira consideração: Deus molda os seus vasos. Deus iria realizar uma grande obra através da vida de José. Mas para que esta obra fosse realizada e chegasse ao seu ponto culminante, era preciso que Deus trabalhasse em José, moldando José. Assim também acontece conosco. Para sermos instrumentos nas mãos de Deus, Deus também vai trabalhar em nós. Há momentos onde nós estaremos sofrendo injustiças, passando por apertos, muitas vezes vindo pensamentos na nossa mente diante dessas dificuldades: será que Deus realmente está comigo? E se Ele está, por que estou passando por isso? Por que essas dificuldades, essas aflições? É importante aquietarmos a nossa alma e saber que o nosso Deus, Ele é fiel. Quando Ele vai falar com Jeremias, e ele fala: Jeremias, desce ali até a casa do oleiro, porque eu quero te mostrar algumas coisas. Jeremias, ele desce até a casa do oleiro, e ele vê ali o oleiro fazendo, moldando do barro um vaso, e de repente ele percebe que aquele vaso se desfaz na mão do oleiro, e o oleiro então daquele vaso desfeito, quebrado, ele começa a moldar um novo vaso. E aí Deus fala para Jeremias: acaso não posso eu fazer com Israel, com o meu povo, assim como este oleiro fez com esse vaso que se quebrou nas suas mãos, fazendo dele um novo vaso? Deus tem os seus propósitos. Muitas vezes há pensamentos, há sentimentos, há costumes, há conceitos que fazem parte da nossa vida, que precisam ser trabalhados, que precisam ser removidos, para que o cumprimento, os planos de Deus se cumpram em nós. Verdadeiramente, o caminho dele é perfeito, e o nos moldar faz parte da perfeição de Deus em nós. Por isso, se você tem sido moldado, trabalhado, você tem percebido isso, aquiete o seu coração, deixe que a mão de Deus trabalhe em você, para que depois Ele possa operar através da sua vida. Segunda consideração: é importante notarmos que Deus, Ele vai gerar em nós vamos presenciar este gerar de Deus em nós, trabalhando no nosso interior, diante dessas dificuldades. Houve o gerar de Deus em José, com o nascimento de Manassés e de Efraim. E olha que coisa interessante, Gênesis 41, no versículo 46 até o versículo 52, mostra ali, apresenta o nascimento dos 2 filhos de José. E o significado dos nomes desses 2 filhos
retratam a realidade que José estava vivendo em sua vida naquele momento. Olha que coisa interessante, os nomes e o significado deles. Gênesis 41, a partir do versículo 46, para termos uma compreensão melhor. José era da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito. E saiu José da presença de Faraó e passou por toda a terra do Egito. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente, e ele ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito, e guardou o mantimento nas cidades, pondo nas mesmas o mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade. Assim ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. E nasceram a José 2 filhos, antes que viessem um ano de fome, que lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Essa aqui era a esposa de José. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me tem feito esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa do meu pai. O primeiro filho de José representava esta realidade na vida dele. Quando ele presenciou o nascimento daquele filho, veio o pensamento e a visão dele de que Deus havia o feito esquecer. Deus havia curado no coração dele todo o trabalho, a aflição em que ele havia passado, suportado, em decorrência das injustiças que ele sofreu ali no Egito, de tudo aquilo que, quando ele diz, de toda a casa do meu pai, de tudo aquilo que ele sofreu em decorrência da atitude covarde, que os seus irmãos tiveram contra ele, e que o fizeram sofrer. Ele diz: Deus me fez esquecer, isso já não provoca mais dor em mim, eu estou contemplando um agir, eu estou presenciando um agir de Deus. Não parecia que Deus estava fazendo, mas olha aqui, nasceu Manassés. O segundo filho também tem um significado muito interessante, e ao nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra de minha aflição. Deus, ele cita novamente, Deus é quem o fez crescer. É interessante que, no primeiro momento, parece que aflição e crescimento não se combinam, mas na sabedoria de Deus, ele permite passarmos por muitas aflições, para nos fazer depois crescer. E aqui é uma prova dessa realidade. Quando nasce Efraim, José diz: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Está aflito, está passando por apertos, por angústias, no caminho de Deus, no caminho que Ele tem te apontado, as dificuldades estão vindo, fique em paz, não desista. Deus vai te fazer crescer, os teus olhos vão contemplar o crescimento gerado por Deus. Não é um crescimento gerado pela sabedoria humana, não é um crescimento gerado por meios ilícitos, não, é o crescimento gerado por Deus. Deus traz à existência Manassés e Efraim. Cura para os teus sentimentos, para as tuas emoções, crescimento, desenvolvimento para a sua vida. Por quê? Porque Ele está operando em você, e Ele deseja operar através da sua vida. A sua vida não está como um barco desgovernado. Se você tem confiado ela nas mãos de Deus, ainda que esse barco vá sofrer, vai passar por tempestades, por ventos, por mares bravios, Deus está à frente, Ele está trabalhando, e no devido tempo, a tempestade vai se acalmar, Ele vai manifestar o seu poder, e os teus olhos vão presenciar esta ação. No momento da tempestade, da aflição, dificilmente você vai enxergar, vai conseguir notar,
por causa mesmo da estrutura humana que temos a tendência de considerar, se as coisas não estão indo bem, significa que Deus não está presente, o que não é uma verdade no reino de Deus, pelo contrário, quando tudo está indo muito bem, não quer dizer que Deus está presente, e quando as coisas não estão indo bem, não significa literalmente que Deus não está presente. O agir de Deus é numa dimensão diferente da nossa, como ele fala na palavra dele, lá em Isaías, quando ele diz que não são os nossos pensamentos os pensamentos dele, e nem os nossos caminhos os caminhos dele, porque há um distanciamento, há uma distância na comparação, pois os caminhos dele, os pensamentos dele são muito mais elevados do que o nosso. Nós temos uma tendência muito imediatista, nós queremos ver as coisas acontecerem imediatamente, e Deus tem um tempo e um modo todo dele operando nas nossas vidas. Terceira consideração, em cada etapa, busque compreensão da parte de Deus. Ou seja, não se precipite. Você não está entendendo o que está acontecendo? Busque a Deus em oração. Busque a Deus no secreto, dobra o teu joelho, entra no seu quarto, apresenta diante de Deus o que está acontecendo. Lembra quando José, ele vai ser assediado pela a mulher lá do Potifar, e aí aquela mulher insiste em várias ocasiões contra ele, para assediá-lo, e aí chega uma hora que ele fala assim: olha, eu não vou aceitar isso, acaso eu pecaria contra Deus, eu faria esse mal ao meu Senhor? E ele fugiu do mal, fugiu da aparência do mal, e qual foi o resultado disso? Aquela mulher reverteu toda a situação, e ele acabou sendo acusado e preso por um crime que ele não cometeu, e foi para onde? Para a cadeia. E ali você acha como que era o viver de José? Será que ele estava revoltado? Será que o coração dele estava amargurado? Será que ele estava duvidando, murmurando? Não! Eu creio que havia momentos de que José, ele procurava compreensão naquela etapa. Ele se recordava lá daquilo que Deus iniciou, como Deus agia em seu favor, e que Deus não o abandonaria naquele momento. Deus, ele tem o seu modo de agir. Então, em cada etapa, em cada situação, busque em Deus a compreensão. Quando nós buscamos em Deus por meio da oração, Deus, ele nos responde, ele tem prazer. A palavra do Senhor diz assim, que o Senhor nunca desamparou aquele que confiou nele. Confiarão em ti, Senhor, aqueles que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, jamais desamparou aquele que confiou em ti. Busque a Deus em cada etapa da trajetória. E quarto e última consideração, preste atenção nessa: a perfeição de Deus não diz respeito à ausência de dificuldades no caminho, mas diz respeito ao destino que este caminho nos conduzirá. A questão não é como se inicia, e sim como termina. Há uma citação que eu gosto muito, e no livro de Eclesiastes, que diz assim: melhor é o fim das coisas do que o começo, porque é no fim que aquilo que aparentemente era deformado toma a forma. É no fim que aquilo que os nossos olhos humanos não conseguem até então atentar no trabalhar de Deus, que eles contemplam a perfeição do caminho de Deus, não está no começo, não está nas dificuldades do meio, e sim no seu final. Então, não desiste. Então, não desfaleça, não pare no caminho. Deus, ele é poderoso. O Senhor Jesus, a palavra fala que é necessário que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, sentimento esse de entrega,
Sentimento este de que em momentos da sua vida de aflição e de sofrimento ele se entregava às mãos do Pai, porque ele sabia quem era o Pai. A palavra de Deus diz que quando ele era injuriado, ele não injuriava, ele não ameaçava, ele não revidava a ofensa, o mal que era feito contra a sua vida. Antes ele se entregava àquele que julga retamente todas as coisas. E ele diz assim que por esta postura do Senhor Jesus, Deus o conduziu ao cumprimento do propósito, do plano perfeito dele, e ele assentou-se à destra do Pai. Olha que coisa tremenda. E esse texto diz que nós também precisamos atentar para este princípio, ou que Deus opera, porque assim também ele está conduzindo a nossa vida. Melhor é o fim das coisas do que o começo dela. A perfeição de Deus não está relacionada à ausência de dificuldade, não, mas sim a perfeição de que aquele caminho vai nos conduzir. Apresente perante o Senhor toda essa situação, guarde isso no seu coração. O caminho dele é perfeito. José experimentou esta realidade na sua vida. É interessante que lá no capítulo 50 de Gênesis, José ele vai falar uma outra coisa interessante. Gênesis 50, 20, quando os seus irmãos estão ali aflitos, amedrontados, porque Jacó morreu, e os irmãos de José pensavam assim, bom, agora que o nosso pai morreu, José vai lançar a mão de nós e vai se vingar. Olha a resposta de José no versículo 20 do capítulo 50 aos seus irmãos. Olha a compreensão no coração desse homem, e essa compreensão que nós precisamos ter na nossa vida. Vós bem intentastes o mal contra mim, porém Deus intentou, Deus transformou, a intenção de Deus foi maior, e Deus transformou esse mal em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. José compreendeu que ele foi um instrumento de Deus, e Deus pôde contar com José. Deus pode contar com você, Deus pode contar comigo. Ou será que nós vamos parar, vamos nos desfalecer pelo caminho? Não. Hebreus diz assim, tornai a levantar as mãos fracas, os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direita para os vossos pés. Não permaneça prostrado, não desanime, levante-te, Deus está contigo, recobre as suas forças, Ele é fiel, Ele está agindo no invisível, por detrás dos bastidores, Ele está agindo em teu favor, e no tempo certo, os teus olhos contemplarão a perfeição em Deus. Vamos orar, vamos falar com Ele, vamos pedir a visão espiritual necessária para prosseguirmos enxergando o invisível. Amém. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos apresentar, Senhor, as nossas vidas no tempo presente. Pai, quantas situações que nos cercam, os pensamentos que vêm sobre a nossa mente, ó Deus, tentando, Pai querido, ó Senhor Deus, enfraquecer-nos na nossa fé, intentando, ó Pai amado, para que paremos, que desistimos do caminho, Senhor, querendo nos fazer duvidar da Tua fidelidade, do Teu cuidado para com as nossas vidas. Pai, o Senhor é aquele que sustenta os teus filhos, Tu é aquele que não desampara, Pai, aquele cujo coração está firme em Ti. O Senhor é quem traz a bom termo, Pai amado, os teus planos às nossas vidas. Dê força ao teu filho, esta tua filha, Pai, que tem passado por dificuldades, Senhor, que quem sabe não tem conseguido enxergar com seus olhos naturais o resultado do teu agir, da tua ação, mas o Senhor está sustentando, o Senhor está trabalhando em favor. Dê a força necessária,
renova as esperanças, renova a fé, Senhor, ainda que nesse tempo estejam passando por injustiças, por aflições, mas que o Teu Espírito venha trazer consolo, trazer direcionamento, trazer compreensão, Senhor, dá discernimento e visão espiritual, para que nós não venhamos a parar pelo caminho, para que não venhamos a esmorecer, Senhor, para que não venhamos a desanimar, mas que possamos prosseguir, enxergando o invisível, indo adiante, Senhor, glorificando o Teu nome, dando-Te glórias em todas as situações, ainda que a figueira não esteja florescendo, ainda que os nossos olhos não estejam vendo o fruto na vide, todavia, Senhor, que os nossos olhos estejam e permaneçam fitos no Senhor. Assim, pois, nós Te pedimos, ó Pai, neste dia, em nome de Jesus, cumpra-se o Teu querer nas nossas vidas e através das nossas vidas. Pai, glorifica o Teu nome sobre os Teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que os teus olhos espirituais sejam abertos e que em sua mente haja a perfeita compreensão de que Deus está agindo no invisível. Ele te ama, Ele é fiel e os teus olhos contemplarão a perfeição de Deus na sua vida. Que Deus te abençoe. Até uma próxima edição do nosso Bíblia e Oração.